Queridos camaradas, estimados amigos, dirijo-vos a todos uma forte saudação, a todos os que aqui estão, por vosso intermédio ao povo de Samora Correia, ao povo do Concelho de Navente, saudação extensível a todos os trabalhadores, a todo o povo do Distrito de Santarém. Estamos, como já aqui foi dito, quer pelo António Filipe, quer agora pelo Francisco, numa fase decisiva desta batalha que estamos a travar. E o nosso resultado está mesmo, como eles disseram, a ser construído a cada dia. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, até domingo. Está a ser construído num esforço imenso, de norte a sul do país, por milhares de homens, mulheres, jovens que se desdobram do Minho ao Algarve, do litoral ao interior, nesta batalha de esclarecimento, de informação, de mobilização para o voto na CDU. E se uma coisa vos posso dizer, apesar de ter sido forçado nestes últimos dias a ver à distância, é que este esforço está a produzir resultados e que a CDU está a crescer. E este resultado que estamos a construir é um resultado em crescendo. A cada dia conseguimos chegar a mais gente. E é este esforço que importa, como eles aqui disseram, prolongar, redobrar, também aqui no Distrito de Santarém, porque também aqui estamos a construir um grande resultado. Um resultado que passa, em primeiro lugar, pela confirmação da eleição do António Filipe, um deputado que esta região bem conhece. Como ele aqui lembrou, ele e a CDU estiveram presentes em todas as lutas travadas pelas populações deste distrito. O António Filipe conhece e é conhecido. Conhece e é conhecido por todos aqueles que ele aqui lembrou, pelos trabalhadores da Small Compal que têm estado em luta nestes dias, pelas populações em luta contra as portagens na A23 e na A13, pelas populações que lutam pela despoluição dos rios, do Tejo, do Alviela, do Almonda, do Nabão. Conhecem-no e é conhecido pela população aqui do Concelho de Navente que se mobilizou e lutou pela contratação de médicos ou contra o encerramento das valências do Tribunal. Sim, estivemos sempre lá, esteve lá sempre o António Filipe, como aqui diz, atrás de nós, ao teu lado, todos os dias. Não é mera retórica, foi uma realidade destes últimos anos. E como aqui também foi lembrado, nós partimos para esta batalha de cabeça erguida. E com a confiança e com a determinação de quem soube honrar os compromissos que assumiu com os trabalhadores e com o povo. Sabemos também que é neles que está a nossa força, nos trabalhadores e no povo. E que esta é a força decisiva para responder aos problemas do país. Precisamos de mais CDU para assegurar uma resposta a esses problemas. Dar mais força à força decisiva para encontrar as soluções de que o país precisa. Para melhorar as condições de vida e de trabalho. Para assegurar um aumento geral de salários entendido como uma questão de emergência nacional. Para assegurar os direitos das crianças e dos pais. Para travar a imigração dos mais jovens. Para assegurar dignidade aos mais idosos, para valorizar pensões e reformas, para defender o nosso direito à saúde e para salvar o Serviço Nacional de Saúde, para assegurar o direito à educação, à cultura e a serviços públicos de qualidade, para assegurar a todos o direito à habitação, para assegurar mais justiça fiscal, para lutar em defesa do ambiente, para combater as alterações climáticas, para assegurar, enfim, um desenvolvimento equilibrado e coeso de todo o território nacional. Estas eleições são uma oportunidade para avançarmos em tudo isto. O tempo que vivemos não é nem de ficar parado, a ver crescer os problemas sem solução, nem de andar para trás, voltando à dose reforçada das políticas que nos criaram os problemas que estamos a enfrentar. O que precisamos é de avançar. E a CDU é a força de convergência que nos faz avançar.
Já aqui foi lembrado, mas não é demais repetir. Ao longo destes últimos anos demonstraram que o voto na CDU contou e conta. Contou para avançar na reposição de direitos e de rendimentos, no aumento dos salários, do salário mínimo nacional, ainda que aquém daquilo que é necessário e que é possível. Contou para avançar em conquistas como a gratuitidade dos manuais escolares, para abrir caminho à gratuitidade das creches, para baixar o preço dos transportes públicos. O voto na CDU contou, no momento mais difícil da pandemia, para defender os rendimentos daqueles trabalhadores que foram empurrados para layoff e que tiveram os seus salários pagos por inteiro graças à intervenção da CDU. Contou para defender aqueles que se viram numa situação de desemprego, garantindo a renovação automática dos subsídios de desemprego durante o período da pandemia. Contou para fazer aprovar medidas especiais de proteção durante esse período tão difícil. Em muitas situações, temo-lo dito, tornámos possível aquilo que alguns diziam ser impossível. Mesmo quando foi preciso enfrentar resistências, enfrentar adiamentos, enfrentar restrições, limitações, a verdade é que nunca desistimos. E este povo precisa desta força que nunca desiste. Estamos aqui para abrir os caminhos dessa política alternativa que o nosso país precisa. Para abrir e para percorrer esses caminhos. E um dos maiores bloqueios ao nosso desenvolvimento tem sido o problema dos baixos salários. Temo-lo dito, não há futuro para um país baseado em baixos salários. O aumento geral dos salários, um vigoroso aumento do salário médio em Portugal, é uma condição para haver uma repartição justa da riqueza que o país cria, para elevar o nível de vida dos trabalhadores e das suas famílias, para haver desenvolvimento económico, para dinamizar o mercado interno, garantindo às micro, pequenas e médias empresas, através da elevação do poder de compra, que também elas podem fazer mais negócio, podem vender mais produtos e serviços. É uma condição essencial o aumento dos salários também para travar a imigração de milhares de jovens. É uma condição para reforçarmos a segurança social e assegurarmos amanhã melhores pensões e reformas do que aquelas que temos hoje. O país não aguenta mais viver com baixos salários. Portugal tem de deixar de ser um país onde o crescimento económico, quando acontece, ainda que insuficiente, como aconteceu este ano, nunca vê os salários acompanharem esse crescimento económico. Isto que significa que são apenas alguns, poucos, os beneficiários desse crescimento económico e não aqueles que o proporcionam, aqueles que efetivamente são os responsáveis pela criação de mais riqueza, que é isso que significa o crescimento económico. Agora, em tempo de eleições, vemos muitos a dizerem que é preciso aumentar os salários, subir o salário mínimo, subir o salário médio. Alguns têm mesmo a desfaçatez de o dizer, tendo ainda não há muito tempo inviabilizado na Assembleia da República medidas que permitiam subir os salários. Rui Rio veio ontem lamentar-se de o acusarem de não querer subir o salário mínimo nacional. E veio dizer que para ele não é possível viver com dignidade com 700 ou 800 euros por mês. Que rematada hipocrisia. Temos uma informação a dar-vos e a dar a todos os que nos ouvem. É que no dia 1 de outubro, não passou muito tempo, Rui Rio e todos os deputados do PSD votaram contra a possibilidade de aumentar o salário mínimo nacional. Com isso, empurraram milhares de trabalhadores neste país para uma situação que o próprio classifica como sendo de indignidade. É isso o que os trabalhadores deste país podem esperar do PSD. Agora, em tempo de campanha eleitoral, voltam as promessas. Mas são, podemos dizer, e à luz desta experiência, são promessas vazias. São tão vazias como a carteira de muitos trabalhadores quando se aproxima o fim do mês. E são promessas que são sempre atiradas lá para longe. Lá para o final da legislatura, quando houver condições, se houver condições. Ora,
O que a experiência nos mostra é que com eles nunca há. E o que a experiência nos mostra também, sem margem para dúvida, é que só com a CDU e só com a CDU mais forte os trabalhadores poderão ver valorizado o seu trabalho e só com a CDU os salários serão valorizados neste país. Outros, na hora H, fogem sempre desta questão crucial, que é a da distribuição da riqueza. E aqui não há déficit nem contas certas que sirvam de pretexto para recusar esta justa redistribuição da riqueza e o aumento dos salários que a permita. Porque aqui do que se trata é se vamos devolver, ou pelo contrário, se não vamos devolver alguma justiça à repartição do rendimento nacional. Se vamos assegurar àqueles que são os responsáveis pela criação da riqueza, pelo crescimento económico, uma cota-parte maior da riqueza que os próprios criam. Ou se lhes vamos continuar a arrancar uma parte substancial dessa riqueza que criam. Em plena pandemia, no ano de 2020, enquanto se negavam direitos a trabalhadores, enquanto muitos eram empurrados para situações de layoff ou mesmo de despedimento, os grupos económicos neste país não deixaram de amealhar lucros e até distribuir dividendos pelos seus acionistas. Foram mais de 7 mil milhões de euros em dividendos que foram distribuídos durante o ano de 2020. Dinheiro que, em grande parte, sabemos que sai do país. Muitos vai parar aos paraísos fiscais. Dinheiro que foi arrancado ao sacrifício dos trabalhadores e também ao sacrifício de muitos milhares de micro e pequenos empresários. Ora, não tem de ser assim. Este não tem de ser um país onde se empobrece a trabalhar, onde 1/10 dos trabalhadores são pobres. São pobres apesar de terem um emprego. Empobrecem a trabalhar. E empobrecem porque são mal remunerados, porque têm vínculos precários, porque trabalham apenas a tempo parcial. E sabemos que os baixos salários de hoje são as baixas pensões e as baixas reformas de amanhã. Não tem de ser assim. A verdade é que o povo pode trocar as voltas àqueles que beneficiam desta injusta repartição da riqueza. Vamos trocar-lhes as voltas. Vamos trocar-lhes as voltas com a luta e com o voto na CDU. Vamos apontar um outro caminho. Vamos decidir por um futuro de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Vamos trocar as voltas a estes senhores dos grandes grupos económicos, da alta finança, aos banqueiros, trocar as voltas aos senhores das portas giratórias que andam entre o público e o privado e o público. Trocar as voltas aos senhores dos paraísos fiscais. E a verdade é que há medidas concretas que se podem tomar para ir além das meras promessas vazias. Medidas concretas que levam ao aumento geral de salários que a CDU defende. Uma delas tem a ver com a legislação laboral. Pode-se perguntar como é que se aumentam os salários. Nós podemos fixar o valor do salário mínimo nacional, mas não fixamos por decreto o valor do salário médio no país. Mas podemos tomar medidas que conduzam a esse aumento geral de salários que é preciso. Naturalmente, podemos fixar o salário mínimo num valor mais justo, que não leve a que quem o recebe empobreça a trabalhar, que seja empurrado para a tal situação de indignidade, segundo as palavras de Rui Rio, que impôs essa dignidade a milhares de trabalhadores. Ele e outros. Mas há outras coisas que se podem fazer. Desde logo, garantir, através da legislação laboral, que os trabalhadores e os seus representantes têm melhores condições para negociar os salários e outros direitos. Ora, o que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi exatamente o contrário. PS e PSD levaram a alterações na legislação laboral que enfraqueceram em lugar de fortalecer a posição dos trabalhadores nessa negociação. Enfraqueceram a negociação coletiva. E isso não conduz a um aumento de salários, que conduz, pelo contrário, a um enfraquecimento da posição dos trabalhadores, a menos salário e a menos direitos. E a legislação laboral não é importante apenas, já não seria pouco, pela questão dos salários, é também por outros direitos fundamentais.
Porque é através dela que se permitem situações como o abuso do trabalho por turnos, a desregulação dos horários, os bancos de horas que desorganizam completamente a vida dos trabalhadores e das suas famílias. Ela é necessária também para humanizar a vida dos trabalhadores e das suas famílias. Mas há outras medidas que se podem tomar. Desde logo, o Estado pode e deve dar o exemplo olhando para a situação dos seus trabalhadores. Os trabalhadores da administração pública, aqueles que nestes últimos anos aprendemos a considerar como os imprescindíveis, e são muitos deles, não apenas na saúde, na educação, num conjunto de serviços públicos essenciais, as forças e serviços de segurança, na justiça, na administração local, na limpeza e higiene urbana, são os imprescindíveis. Muitos deles nunca pararam, mesmo quando uma grande parte da população teve de se confinar. Pois tudo isto são trabalhadores que estão, nos últimos 10 anos, perderam 10% do seu poder de compra. Viram as atualizações salariais, quando as houve, serem sucessivamente comidas pela taxa de inflação. É este o exemplo que o Estado dá? Se queremos elevar salários neste país, sempre soubemos que os salários do setor público funcionam como uma indicação para o privado. A indicação que se deu nestes últimos anos foi esta. E mais este ano uma vez, com a atualização que foi proposta de 0,9% para os trabalhadores da administração pública, que já sabemos foi bem ultrapassada pela taxa de inflação com que fechámos o ano. E tudo aponta para que esta inflação venha a crescer este ano. Vamos aceitar, em cima de 10 anos, de uma década de perda de poder de compra, vamos aceitar mais um ano a perder poder de compra? A resposta é para ser dada também no dia 30. Alguns, para fugir a esta necessidade de aumentar salários, vêm com a estafada desculpa de que a economia não aguenta. As empresas não aguentam, as pequenas e médias empresas não aguentam. Mas estes são os mesmos que, quando olham para os custos das micro, pequenas e médias empresas, só veem salários. Mas o micro, pequeno e médio empresário, que tem que fazer às vezes das tripas coração para chegar ao fim do ano e não ter prejuízo, esse olha para os seus custos e vê outras coisas que estes senhores não veem. Vê os custos da energia, vê os custos dos combustíveis, vê os custos das portagens, vê os custos do crédito, vê os custos de tudo aquilo que asseguram lucros fabulosos aos grupos económicos. E é aqui que é possível intervir. Diminuindo os custos de produção dos micro, pequenos e médios empresários, criando outros incentivos e estímulos, por exemplo, no encaminhamento dos fundos comunitários para não irem parar apenas às grandes empresas, por exemplo, na recepção de encomendas da contratação pública, discriminando positivamente as micro e pequenas empresas em relação às grandes empresas, criando com isso condições também para que, elevando os salários, essas micro e pequenas e médias empresas possam encontrar na população a quem se dirigem, a quem dirigem os seus produtos e os seus serviços, outro poder de compra, assegurando-lhes também mais negócio. Precisamos de valorizar quem trabalha, precisamos também de valorizar quem trabalhou. E isso exige valorizar as pensões e as reformas, eliminar os cortes que persistem nas longas carreiras contributivas, fruto do fator de sustentabilidade, garantir a reforma por inteiro a quem trabalhou 40 ou mais anos, quem fez descontos durante 40 ou mais anos, repor a idade da reforma nos 65 anos, promover o aumento do poder de compra dos pensionistas que foram arredados dos aumentos extraordinários que conseguimos nos últimos anos, fruto da intervenção da CDU, mas que deixou de fora, por opção do Partido Socialista e da direita, muitos reformados e pensionistas que viram, não é que tenham reformas fabulosas, mas foi acima daquele valor que eles aceitaram para os aumentos extraordinários e esses viram, nos últimos anos, as suas pensões e reformas perderem poder de compra que é necessário repor. Queridos camaradas, estimados amigos, com estas eleições, para lá da construção de cenários que a gente por aí vê, para lá das confusões que muitos andam a fazer, para lá das distrações que alguns querem também promover para nos desviar a atenção do essencial, cada português é, neste momento, chamado a fazer uma reflexão. Uma reflexão sobre aquilo que pretende para a sua vida
e para a vida daqueles que lhe são próximos. Uma reflexão sobre o futuro, as oportunidades que queremos assegurar aos jovens, sobre a dignidade que queremos assegurar aos mais idosos. E é esta reflexão que deve orientar o nosso voto, que deve orientar o voto de cada um. Sabendo que a CDU, como já aqui foi afirmado, é a força que não faltará nunca, que não faltou em nenhuma circunstância, nem faltará aos trabalhadores, ao povo, aos reformados, aos pensionistas, às mulheres, aos agricultores, aos micro, pequenos e médios empresários. Foi assim nas horas mais difíceis, quando foi nos anos negros da Troika e dos governos da Troika, quando foi preciso resistir a ataques violentos, defender cada direito, defender cada serviço público, cada pensão, cada salário. Foi assim quando foi possível, quando foi necessário intervir de uma forma decisiva para aproveitar uma oportunidade que se abria para iniciar um caminho de recuperação de tudo aquilo que nos tinham retirado, dos rendimentos, salários e pensões. Estivemos sempre cá. Estamos sempre cá, estaremos sempre cá, mas não é indiferente a força com que estaremos. E é importante que cá estejamos com mais força. Esta é a questão crucial para dia 30, saber com quem é que os trabalhadores e o povo vão poder contar ao seu lado. Agora, quando se apontam aí, por exemplo, para este ano, uma inflação acima dos 3%, previsão do Banco Central Europeu, uma inflação média na zona euro acima dos 3%. Quem é que o povo português, quem é que os trabalhadores vão querer ao seu lado? Quem defende os rendimentos da população? Quem defende que os salários e as pensões façam face à inflação e ao aumento do custo de vida? Quem defendeu e defende a regulação dos preços dos bens e produtos essenciais? Ou aqueles que permitiram nos últimos anos que os salários e as pensões fossem comidos pela inflação? Ou aqueles que se recusaram a regular o preço de bens e serviços essenciais para a população, cujo preço tem subido nestes últimos meses e se prevê que continue a subir nos próximos? Quem é que vão querer ao vosso lado? Agora que a Alemanha veio dizer que as regras do Pacto de Estabilidade são para valer já a partir do próximo ano. Agora que crescem as pressões e as chantagens em torno dos mercados financeiros, em torno da subida das taxas de juro, quem é que vão querer ao vosso lado? Quem é que os trabalhadores e o povo vão ter ao vosso lado? Quem é que vão ter na Assembleia da República a representá-los? Vão ter as forças que aceitam todas as imposições e chantagens e que ainda as aproveitam aqui no país para recusar investimento público, para recusar aumentos de salários, para deixar os serviços públicos numa situação de subfinanciamento? Ou vão querer ter uma força como a CDU que enfrenta a necessidade de combater as vulnerabilidades do país, que se recusa a aceitar uma sentença de subordinação e dependência do país, que quer combater essa dependência, que põe à frente das imposições, das chantagens, das pressões o interesse nacional, quem faça da criação da riqueza e da justa distribuição dessa riqueza um verdadeiro desígnio nacional, pois esta força é a CDU. Uma força comprometida uma força, como já aqui foi lembrado pelo António Filipe, comprometida com a defesa da Constituição e do regime democrático, onde alguns ainda continuam a encontrar um obstáculo para os seus projetos de aumento de exploração e de saque àquilo que é de todos. Uma força que se recusa àquele dilema para que alguns querem empurrar os portugueses neste momento, que é porem-nos a escolher entre PS e PSD. Ora, a escolha do povo português não pode ser entre a estagnação ou o retrocesso. Aquilo que se impõe é o avanço, é o progresso, é a melhoria das condições de vida do nosso povo. E isso conseguimos dando mais força à CDU. Porque, camaradas e amigos, a força com que a CDU sair no domingo
É a força com que cada trabalhador vai contar para lutar pelo seu aumento de salário nos próximos anos. É a força com que cada reformado e pensionista vai contar para defender a valorização da sua pensão e da sua reforma. É a força com que as mulheres vão contar para lutarem contra todas as discriminações no trabalho e na vida. É a força com que os jovens vão contar para recusar a sentença da imigração. É a força com que os micro, pequenos e médios empresários vão contar. É a força com que todos vão contar. É a força capaz de acender uma centelha de esperança no futuro deste país. Viva a CDU!